Irmãos, nós vamos meditar num texto que Deus falou comigo e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Se encontra em 2 Coríntios 1, do 3 ao 7. O texto diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com o que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém, irmãos? Então vamos lá. Lá no versículo 3, quando começa o texto, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Irmãos, o texto é bem claro em dizer que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele é o Pai da misericórdia. E também o texto é bem claro em dizer que o nosso Deus é o Deus da consolação. Então vamos relembrar essa misericórdia e esse Deus consolador. Põe para mim, irmã, Lamentações 3, do 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ou seja, irmão, se não fosse a infinita misericórdia do nosso Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque Ele é o quê? Ele é o Pai da misericórdia. Então a primeira coisa que fala lá naquele primeiro versículo é, se não fossem as infinitas misericórdias, nós seríamos consumidos. Ainda aquele primeiro versículo, olha o que ele nos fala em João 14, 16 e 17 acerca da consolação, que é um Deus consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Coloca para minha irmã João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é um Deus misericordioso, porque se não fosse as infinitas misericórdias dele, o Pai da misericórdia, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós, sem exceção. E é um Deus consolador, porque o nosso Senhor Jesus foi, mas rogou ao Pai que nos desse um Espírito Santo dele. O Espírito dele é o Espírito consolador, aquele Espírito que vai nos ajudar diante das adversidades em nossas vidas, nós vencermos essa adversidade. Como declarou o salmista, irmãos, tira tudo de mim, mas não tira o teu Santo Espírito. Então o texto começa falando, bendito seja o Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Então só recapitulando, que o nosso Deus é misericordioso e consolador. Mas olha só, irmãos, a continuidade do texto, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãos, guardem algo. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Nada é em vão. Tá passando por tribulação, tem um propósito. Tô na bonança, tá tudo dando certo na minha vida, também tem um propósito. Deus é perfeito, nada é em vão. Agora aqui nessa situação aqui, ele nos explica acerca da tribulação.
Então ele fala assim, ó, que nos consola em toda tribulação, né? Então, ou seja, da mesma maneira em que Deus nos consola, irmãos, na nossa tribulação, o propósito dele aqui, como em tudo tem um propósito na nossa vida, é para que nós também venhamos a consolar aqueles que Deus colocar em nossas vidas, que porventura também Deus permitiu-se a chegar às vidas deles certas tribulações. Em outras palavras, irmãos, a gente está passando por um momento difícil, Deus vem e consola. Aí eu vou lá falar, já me consolou, tá tudo bom, agora eu vou deitar, dormir, descansar. Não, ei, se nós passamos, irmãos, ou seja, quando nós passamos por alguma situação, por alguma tribulação, algo que nós sabemos qual é o caminho para sair dessa tribulação, irmãos, guarda essa frase aqui, ó, nós temos por obediência à palavra de Deus, mostrarmos e ensinarmos o mesmo caminho que nós passamos, para aqueles que Deus colocar no nosso caminho, que porventura estão passando pelas mesmas situações. Não é só para a gente ser consolado e descansar, não. Amém, irmãos? Vamos dar um exemplo, vamos pegar exemplos, vai. Quem aqui nunca passou uma tribulação com um filho, por exemplo? Você pode ter certeza que tem alguém aí que vai precisar do seu consolo, daquilo que Deus te ensinou, para você também, para essa pessoa também que está passando no momento, passar por essa tribulação. Quem aqui nunca passou uma tribulaçãozinha no seu relacionamento? Irmãos, existe casamento perfeito? Mas tenho certeza que com a experiência a gente consegue, né? Tudo diante das escrituras sagradas, a superar, a poder consolar, porque se nós temos o Espírito Santo de Deus que Ele nos deu, nós também vamos ser consoladores na vida de outras pessoas. É isso que Deus está nos mostrando. Da mesma maneira nas quais nós fomos consolados por Deus, nós temos que pegar esse aprendizado, essa consolação, e também consolarmos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Em outras palavras, irmãos, não adianta nada nós aprendermos qual é o caminho. A gente já sabe qual é o caminho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não adianta nada nós sabermos qual é o caminho, termos a revelação para sair da tribulação, se nós retermos para nós aquilo que Deus nos mostrou. Irmão, segundo o maior mandamento, do mesmo jeito que Deus nos amou e nos consolou, nós temos que amar o nosso próximo e consolar o nosso. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Continuando, o texto diz assim, ó: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Irmãos, a Bíblia é bem enfática em dizer que as consolações de Cristo vão ser abundantes em nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, isso daí vai vir com uma certa frequência. Está escrito. Ninguém está inventando, ninguém está colocando um tio ou uma vírgula aqui, está escrito. Vai ser abundante, vai vir com uma certa frequência. Mas a Bíblia também nos mostra que nós não precisamos nos preocupar com isso, porque com a mesma frequência que somos afligidos, seremos consolados. Ou seja, Deus está nos falando na noite de hoje: pode se achegar a aflição que for, na frequência que for, pode se achegar, irmãos, a adversidade que for, mas quando Ele nos dá o Espírito Consolador, não existe aflição que fica, não existe aflição que se mantém em nossas vidas, não existe adversidade, não existe batalha que nós não venceremos. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne e declarou, que está em João 16:33, que diz assim, ó: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, está se achegando a aflição que não para, vai chegar o consolo também que não para. Apenas nós temos que ter bom ânimo. Vamos ter bom ânimo. Está se achegando aflição, chegou o consolo. Eu vou ver se algum irmãozinho também está passando por aflição, para que eu também possa consolá-lo. Amém, irmãos? Continuando o texto, diz assim no versículo 6: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência
as mesmas aflições que nós também padecemos. Irmãos, lá no começo do texto a gente falou que tudo tem um propósito nas nossas vidas. Então veio a tribulação para que a gente seja consolado e a gente venha consolar o nosso próximo que também estiver passando pela mesma situação. Mas aqui, irmãos, eu enxergo o maior propósito desse texto. Ou seja, Deus permitiu-se a chegar lá no versículo 6, a tribulação, se somos atribulados. E quando a gente é atribulado, irmãos, pode ver, é nesse momento de tribulação, que tudo é da vontade permissiva dele, nós somos atribulados porque ele está permitindo, né? Isso daí é para que nós nos achegamos mais a ele, porque nós buscamos mais a ele de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E é diante das adversidades onde a gente mais busca. Então atribulou, buscou, ele nos dá o Espírito Consolador. Mas ali tem um ezinho ali, ó, que é para a vossa consolação e salvação. Então no final de tudo, irmãos, o nosso Deus está preocupado com uma coisa só nas nossas vidas: a salvação das nossas almas, que é aquilo que nós temos que lutar cada dia para nós mantermos a salvação das nossas. Eu posso estar salvo agora, mas daqui 10 minutos, de repente, o meu pensamento já me faz eu não estar mais salvo. Então nós temos que vigiar e orar. Vigia no que faz, vigia no que pensa. Nós temos que estar sempre vigilantes. Então o maior propósito é a consolação e a salvação da nossa alma. Mas olha o que vem lá no versículo 6 ainda, ele fala assim, ó, a qual se opera suportando com paciência. Põe para minha irmã Romanos 5, do 3 ao 5. Olha o que está escrito lá. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Na tribulação. Sabendo que a tribulação produz o que, irmão? Paciência. Olha como a Bíblia é uma engrenagem perfeita. Então vai vir a tribulação para a gente ser consolado para a nossa salvação, mas nós temos que ser pacientes. E a paciência, a experiência e as ações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o Consolador aí, ó. Irmãos, nós não podemos esquecer que toda tribulação vai produzir na nossa vida paciência. Guarda essa palavrinha. Às vezes Deus faz aquele rebuliço que a gente não sabe por que está acontecendo aquilo na nossa vida. Ele está falando, ó, eu quero produzir na tua vida paciência. E tem um fruto do Espírito, irmão, que é a longanimidade. Atribulou, ele nos dá o teu Santo Espírito. E tem um fruto do Espírito que é longanimidade. E longanimidade, irmãos, quem tem longanimidade, no DNA desse Espírito tem a paciência. Está no DNA desse Espírito a paciência. Se você for procurar o significado da palavrinha longânimo, é paciência. Amém, irmãos? E olha como que termina o texto, ó. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Lembra que a gente falou? A paciência, a experiência, a experiência, a esperança. Qual que é a esperança dele? É firme. Sabe por que é firme, irmão? Porque como ele fala lá, nós somos participantes da aflição. Ele vai nos consolar, porque a aflição vai vir. Aí junto com a aflição vai vir o consolo. E a gente já aprendeu que a gente é consolado para a nossa salvação. Então essa é a esperança de Cristo Jesus para as nossas vidas, irmãos. Por isso, irmãos, guarda isso que eu vou falar. Em tudo, como nós já aprendemos, em tudo que estiver acontecendo na nossa vida, tá tudo perfeito, dai graça. Tá tudo um rebuliço, dai graça, porque tudo é da vontade permissiva do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus para a nossa vida, põe para minha irmã Romanos 12, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade dele para a nossa vida? A salvação das nossas almas. Agora eu quero que a igreja leve esse versículo para casa na noite de hoje. Vamos para minha irmã, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o passe ao espírito, paciente de espírito, do que o altivo de espírito. Então leve esse versículo, irmãos. Ainda que esteja
tudo embaralhado na nossa vida, tudo enrolado. Lá no fim as coisas vai ser melhor que no princípio, porque Ele está preocupado com a salvação das nossas almas. Mas nunca se esqueçam, quando nós somos consolados e aprendemos com Deus, mediante a palavra dEle, é para que nós também estendemos as mãos para os nossos irmãos e exercemos o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti. Consola também, irmãos. Consola. Já ouviu aquela frase: de graça eu recebi, de graça eu dou? Amém, irmãos? Então leve esse versículo. O fim das coisas é melhor que o... Hoje está sofrendo, está difícil, a angústia vem vindo, a aflição vem vindo, mas vocês não estão vendo o trabalhar de Deus, mas o Consolador já está aí, ó. O Consolador tá batendo na porta, e vai ter a hora e o momento certo que nós vamos ter um encontro com Ele. Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Consolador, não tem aflição que fica de pé, não tem angústia que se mantém em nossas vidas. Pelo contrário, irmãos, quando a gente tem o consolo de Deus, como Ele falou, para a consolação e salvar, amém?